Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai amado, o nosso Salvador. Toda honra seja dada a Ele, porque Ele é digno de toda adoração. Que a graça e a paz desse Deus maravilhoso esteja com você, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero deixar uma mensagem ao seu coração que se encontra aqui no livro de Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Glória a Deus por essa palavra. Que palavra maravilhosa, irmãos. Todos pecaram. Quem não pecou? Quem pode dizer que não pecou? Nós, seres humanos, já temos a nossa essência mal. Todos pecaram. Destituídos estão fora da glória de Deus. Todos, a Bíblia aqui está dizendo, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas nós temos sido justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus se entregou, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sendo justificados gratuitamente. É de graça, irmãos. É de graça, você que está me ouvindo. O preço que Jesus pagou por nossos pecados foi grande. Como foi grande a dor em Jesus? Foi muito grande. Ele pagou o preço para que pela redenção que há nele fôssemos salvos. A qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação, pela fé no seu sangue. Então é pela fé, irmãos, pela fé no sangue de Cristo. Quem crê pela fé é salvo. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados. Jesus é o Deus justificador, nosso perdoador. Ele nos redime de todos os nossos pecados que nós cometemos, sob a paciência de Deus. Quer dizer, debaixo da paciência de Deus, o Senhor é longânimo, irmãos. O Senhor é paciente para nos esperar. Jesus não nos ama como o ser humano ama. Nós temos que pedir, Senhor, coloca um pouco do teu amor no meu coração. Senhor, coloca um pouco de mim, do Senhor em mim, para que eu tenha pelo menos um pouco deste amor, irmãos. Porque o nosso amor não é como o amor de Deus. Às vezes a gente olha o ser humano e joga fora, mas para Deus não, tem um grande valor. Ninguém nos ama como Deus. Então, sob a paciência de Deus, Deus nos espera pacientemente. Mas nós não podemos, nessa espera de paciência, nos acomodar. A gente precisa ter fé e crer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E não permanecer pecando, porque a Bíblia fala que aquele que permanece no pecado é do diabo. Então, se Jesus te dá a ocasião de ser livre, de ser de fato livre, seja livre do pecado. Não permaneça nele. Saia da prostituição, saia do adultério, saia da mentira, saia do engano, saia da maldade, saia de todo tipo de pecado. Então, que Jesus, com seu sangue, pode nos redimir, pode nos dar redenção, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então precisamos de ter fé em Jesus, que ele, com a sua justiça nesse tempo presente, que se chama hoje,
O tempo é hoje. Jesus nos chama para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé. Nós precisamos ter fé que nós podemos ser perdoados. Se você tem fé que você pode ser perdoado, então creia que você pode ser perdoado, porque Jesus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Crer o que é ter fé. Fé é o que? É a prova daquilo que a gente espera, das coisas que não se vê. Então nós precisamos ter fé que nós podemos ser perdoados por Jesus Cristo. Ser perdoado pelo seu sangue, aquele sangue puro, carmesim que derramou ele na cruz, aquele sangue inocente. Jesus se humilhou na forma de ser humano e desceu aqui. Ele não se usurpou de ser igual a Deus, de ser Deus, e desceu ao mais baixo, que é o nosso nível. Mas ele não conheceu o pecado. Ele se fez pecador para nos perdoar. Então nós precisamos ter fé, porque ele é justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe, permaneça fiel e creia que Jesus pode perdoar o seu pecado, seja qual for o seu pecado. Só não tem perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Então corre enquanto é tempo, busque a presença de Deus, busque o Senhor Jesus, faça por onde merecer a salvação. Porque às vezes a gente deixa tão desleixado a salvação e a gente fica vivendo de qualquer modo e achando que tudo vai bem, mas não está bem. Nós precisamos alinhar cada dia, irmãos, para chegarmos à salvação, alcançarmos aquela coroa. Não vai ser de qualquer maneira. Nós precisamos ser limpos, lavados e remidos nesse sangue aqui, ó, do Cordeiro. Jesus Cristo, nosso Senhor, ao qual se deu por todos nós. A palavra de Deus fala dos seus escolhidos. Mas esses escolhidos que Jesus fala é porque ele já conhecia o processo, do início ao fim. Quem que teria um coração quebrantado e o aceitaria e o amaria. Nós não podemos só amar Jesus de boca, não. A Bíblia fala que aquele que diz que ama a Deus, guarda os meus mandamentos. Eu amo a Deus, Deus é o meu tudo, Deus é minha frente, coloca a mensagem de Deus por todo canto. É no status, é onde passa, todas as redes sociais, Deus é meu tudo, Deus é a razão da minha vida, Deus é pelo qual eu existo, mas não obedece, irmãos. Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, aquele que diz que me ama, guarda os meus mandamentos. O que é guardar os mandamentos de Deus? A lei de Deus, não matar, não roubar, não adulterar, não prostituir, não cobiçar, honrar pai e mãe. São muitos os mandamentos, irmãos. Não ter outro Deus além do próprio Deus, Jesus Cristo. Há um único Deus, Jesus Cristo. Jesus é Deus, um único Deus. O nosso Senhor e Salvador. Nós não podemos ter fé fora desse único Deus. Fé em Maria, João, Sebastião. Nós cremos sim em Maria. Maria, nós temos um grande respeito por ela. Ela foi a mãe do Salvador, mas ela dorme no pó da terra como todos dormem e esperam a vinda de Cristo. Então, não podemos adorá-la. Maria não intercede por ninguém. Maria dorme no pó da terra como todos já dormiram até agora e há de ressuscitar naquele último dia que Jesus voltar, para também ser julgada segundo a sua obra, que teve a obra maravilhosa de carregar o Salvador, seu ventre, e aceitar aquela proposta de Deus. Que assim sejamos nós também, que nós possamos ter nos nossos corações o desejo de ter, como Maria, o desejo de carregar as propostas de Deus, a obediência. Ela aceitou, ela foi obediente. Faça-se da minha serva, da tua serva, a tua vontade seja feita. Vocês acham que era fácil para Maria receber uma proposta naquela época? Não foi, não. Ali a mulher adúltera, ela tinha que ser apedrejada. Aparecesse uma mulher grávida ali, fora do casamento, tinha que ser apedrejada, morta. Mas o Senhor falou com José em sonho para recebê-la como sua esposa. E ali ele também obedeceu, eles foram obedientes àquela palavra. Então assim sejamos nós, que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Diz que ama a Deus, vamos guardar os mandamentos, irmãos. Porque amar só de boca para fora é muito fácil. É deixar a prostituição, é deixar o adultério. Você que vive com segundo casamento, deixou sua família, deixou sua esposa, vive segundo casamento, você está fora do mandamento de Deus.
Deus diz que vai julgar os adúlteros. Está escrito no Apocalipse, Deus não herdará o reino de Deus os adúlteros. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os efeminados. Então, é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus não brinca. Nós precisamos estar alinhado nela, alinhado nessa palavra, porque ela nos julgará no último dia. No Apocalipse fala que viu-se um trono e estava sobre ele assentado o Senhor, o grande Deus. E abriu-se o livro da vida. E abriu-se os livros. E cada um foi julgado segundo a sua obra. O livro da vida é onde é anotado lá, deixa eu ver se seu nome está aqui, se você cumpriu tudo que está nos livros, nos outros livros que foram abertos. Então, Jesus diz, a palavra de Deus fala que essa palavra há de julgar no último dia. Deus não julgará, essa palavra que ele deixou julgará. Ela vai ser aberta a todos os livros. Você está enquadrado aqui, meu querido? Tá, não? Não te conheço. Afasta-te de mim que eu não te conheço. Vai formar uma fila da esquerda e uma fila da direita. Bendito aquele que estiver na fila da direita, com suas vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro, como a que nós lemos hoje. Esse Cordeiro que veio para nos dar redenção. Jesus Cristo nosso Senhor. Então que estejamos de pé, firmados na palavra de Deus, irmãos, como ela não muda. Ela não muda, a palavra de Deus é a verdadeira, não adianta nós correr para um lado e para o outro, porque ela não muda. Que nós peçamos ao Senhor força para nós cumprir o que está aqui na palavra. Nós peçamos ao Senhor força para cumprir aquilo que está aqui. Nós não somos perfeitos em nós mesmos, nossa essência, nós temos o mal. Mas oremos todos os dias, Senhor, nos livra do mal e que eu cumpra a tua palavra. Me ajuda, porque nós temos um processo, irmão, uma escada. Nós vamos subir cada dia um degrau. Deus quer de nós um nível espiritual, não é de qualquer maneira que nós vamos ver o Senhor. Deus diz que sem santificação, o que é santificação, irmão? É um processo de limpeza. Processo de limpeza e obediência na palavra. Então, cada dia nós temos que subir um degrau. Tem dia que a gente cai e retorna 1, 2 para trás, mas nós temos que voltar a subir. E não permanecermos no primeiro degrau. Temos que escalar, irmãos. Escorregou, levanta logo. Recupera aquele 1, 2 que perdeu. Enquanto é tempo, porque a porta vai fechar. A porta da graça vai fechar. E vai ficar de fora aqueles que não tiverem obediência enquadrada na palavra de Deus como ela manda. Guardando as doutrinas do Senhor, as irmãs vestindo compostamente como a palavra de Deus manda, os irmãos também, guardando todos os ensinos de Jesus que eu já preguei várias vezes aí no canal. Tem vídeos aí, quem quiser tá olhando no canal, os ensinos de Jesus. Vai ficar de fora, irmãos, porque essa é a igreja de Jesus. Jesus nos quer enquadrado nela. O que está escrito aqui não é de homem algum. Deus diz que o Espírito Santo subiria, mas que ele enviaria o Espírito, que ele enviaria o Espírito Santo Consolador e que nos ensinaria todas as coisas, porque até aquele momento ele não suportavam tudo que tinha para ser ensinado. Então, às vezes tem alguém que Deus pede ele uma santificação, o Senhor revela, o Senhor mostra, irmão, vamos cumprir, porque é o Espírito Santo ensinando. Não adianta pensar, a mulher não pode passar um batom, irmãos. Pode passar uma sombra, pode colorir o rosto. Não está escrito aqui, gente, isso não é necessário cumprir. Ora, jejua, busca a presença de Deus para você ver se Jesus não te revela, se ele agrada ou não. Esse corpo nosso aqui, irmão, logo vai perecer. A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo glorificado. O que a gente busca aqui, nós vamos ter lá. Então aqui, não precisamos buscar a perfeição aqui porque ela não tem. Quantos e quantos gastam tudo que tem? Até quase tudo que tem. Gasta muito com a luxúria daqui tentando a perfeição. Mas logo acaba. Logo passa. A vida é um sopro. Então nós precisamos fazer para a vida eterna. A palavra de Deus fala que nós temos que buscar o que permanece, não o que perece. Logo essa vida perece, irmãos. Essa vida aqui é um momento de preparação para nós morarmos a eternidade. O plano de Deus não é para essa terra. O plano de Deus continua de pé. Aquele mesmo plano que Deus fez lá no jardim com Adão, ele permanece de pé hoje. Jesus pôs o homem fora do jardim.
Mas o plano, porque o homem era para viver eternamente na presença de Deus. O homem não foi feito para morrer porque ele tem o fôlego de Deus. Por isso que nossa alma é eterna, porque ela tem o fôlego de Deus. Não adianta nós pensar que morreu e acabou, não. Olha lá a parábola que Jesus contou do rico e Lázaro. Olha o destino das almas onde está. Então, as almas estão aguardando esse dia que o Senhor vai vir. Cada um está em seu destino esperando a volta de Jesus. O dia que Deus vai terminar para onde vai cada alma. Então, vamos ler para a gente compreender, para a gente não ficar no engano, irmãos. Porque a porta da graça vai fechar. E quando essa porta da graça fechar, não vai ter mais o Espírito Santo para convencer ninguém do pecado, do juízo e da justiça. Então, busca enquanto é tempo. Vamos buscar enquanto é tempo, vamos ler a palavra de Deus enquanto é tempo e procurar santificar. Vamos orar pedindo, Senhor, nos mostra o que o Senhor quer de nós. Como o Senhor quer que a gente se santifique, como o Senhor quer que a gente faça. Não nos deixe dormindo, Jesus. Que nossos olhos sejam abertos. Nossos olhos estão precisando ser abertos, irmãos. Tem muita gente dormindo espiritualmente. Nós estamos dormindo espiritualmente, irmãos. É tempo de acordarmos, porque essa porta vai fechar. E nós precisamos passar por ela. Essa porta é Jesus. Tem muita gente que acha que passou por ela, mas não passou. Está servindo Jesus de fachada. Está servindo Jesus de qualquer modo. Está servindo Jesus só falando mal um do outro. Está servindo Jesus só andando em trevas, no pecado, na lascívia, na prostituição, no adultério, vivendo de qualquer jeito, nos vícios. Então vamos buscar, irmãos, enquanto se pode achar. Tem gente que fica na igreja, está servindo a Deus, mas está num pecado oculto. Os olhos do Senhor vê tudo. Não passa. Não adianta nós pensarmos que passa, porque não passa. Então, enquanto é tempo, irmãos, quem está me ouvindo essa palavra, sirva Jesus de verdade. Sirva Jesus de coração. Servir a Jesus de verdade e de coração é obedecer a palavra. É obedecer o que está escrito. É obedecer o que aqui está falando. Então vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te faça prosperar e te dê a paz. Amém.